Olá, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Já de cara, se você não é inscrito, se você não está inscrito no canal, peço para que você, por favor, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, porque isso faz com que o meu trabalho chegue a mais pessoas e me ajuda aqui no YouTube, né? Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre leis da natureza. Então veja, a ciência moderna, né, a ciência como um todo, ela tem bastante fama, não à toa, porque fez muitas predições ao longo da história, está prevendo ainda muitas coisas e nos trouxe coisas maravilhosas, né? Nos ajudaram tanto na medicina quanto na tecnologia, etc. Então, temos aí diversos fatores que fizeram com que, ou fazem, né, com que a ciência seja algo admirável, algo que nós devamos buscar, que nós devemos olhar com cuidado. Agora, uma pergunta que nem todo mundo se faz, né, principalmente aqueles que são mais cientificistas ou confiam cegamente na ciência, é de fato o que é uma lei da natureza. Aliás, você saberia me dizer o que é uma lei da natureza? Então, é uma pergunta um pouquinho mais filosófica, né, do que propriamente científica. A ciência ela pressupõe e descobre, em certa medida, leis da natureza. Mas qual é a natureza de uma lei da natureza? O que é uma lei da natureza? Isso não é uma resposta que a ciência pode fornecer. É a filosofia quem fornece essa ciência. E veja, ao longo da história, existem basicamente quatro posições, né? Quatro respostas clássicas, digamos assim, para essa questão. A primeira delas, né, é uma visão teológica acerca das leis da natureza, que diz simplesmente que uma lei da natureza é uma espécie de comando divino. Ou seja, a divindade, Deus, o que você queira chamar, né, nesse sentido teológico, dá um comando e faz com que a lei da gravitação universal, por exemplo, seja o que é. Então, nessa visão teológica, há uma dependência direta e digamos assim, mandatória, né, de uma divindade. A segunda grande visão de uma lei da natureza é o que a gente chama de teoria da regularidade. O que seria isso? O que é uma teoria o que é a teoria da regularidade? Nessa teoria, uma lei ela é simplesmente, né, uma espécie de regularidade, o padrão, né, que nós encontramos na natureza. Então, as coisas têm uma certa regularidade, elas se comportam com um determinado padrão, e com esse determinado padrão, essa certa regularidade que nós encontramos, nós conseguimos formular, né, uma lei. Né? A lei da gravitação universal se dá por causa da regularidade, por exemplo, né, dos corpos celestes e como eles se comportam e o padrão que eles seguem, etc. E aí nós conseguimos formular uma lei. Então, nessa teoria, há uma certa regularidade, né, e com que essencialmente uma lei seja isso, simplesmente uma regularidade. A terceira grande visão acerca de leis da natureza, não, é a visão platônica, que deriva, obviamente, da tradição platônica e de Platão, propriamente dito. E o que seria essa visão platônica? Né? Que uma lei da natureza é simplesmente uma relação, né, de coisas, uma relação de conexões necessárias entre as coisas entendidas como entes abstratos, né, como formas platônicas. Então você tem uma certa forma ideal, né, das coisas, do mundo natural, a forma de árvore, a forma de planeta, se você quiser, a forma de qualquer coisa aí do mundo natural, uma forma ideal. E há uma conexão, uma relação de conexão necessária entre as propriedades dessas formas, né? E é nessa relação e nessa conexão de necessária, né, que elas
entendidas enquanto formas abstratas, enquanto formas ideais, que uma lei da natureza propriamente é formulada, é colocada. Então, a lei da natureza acaba sendo, aqui nessa visão platônica, também uma coisa, digamos assim, ideal, né? Uma coisa que está nesse caráter abstrato formal. Formal no sentido de formas platônicas, né? Não no sentido de uma linguagem formal. A quarta visão, grande visão, é a visão instrumentalista, né? Que simplesmente vão dizer que as leis da natureza, elas não existem, no final das contas. Elas são apenas ficções convenientes. Ou seja, nós temos uma certa conveniência, uma certa... convencionamos determinadas coisas e são úteis para a gente fazer previsões, medições, etc. Então, nessa visão instrumentalista, né, a ciência como um todo ela é vista como apenas um instrumento de utilidade. Então, é uma visão que tem muito pragmatismo envolvido, né, muita utilitarismo envolvido. E a quinta e última visão que eu queria trazer aqui, né, é a visão aristotélica, que eu particularmente acho a visão mais defensável e aquela que fornece uma explicação mais plausível para o que é uma lei da natureza. E uma lei da natureza, na visão aristotélica, ela simplesmente descreve os poderes causais, né, que uma coisa material ou sistema tende a manifestar de acordo com a sua natureza, de acordo com a sua essência. Então, existem as essências das coisas. Uma árvore tem uma característica essencial, né, e tem a sua essência, e um planeta também, etc, etc. E há uma certa tendência que um determinado poder causal que é derivado dessa essência tende a manifestar. Veja, poder causal aqui simplesmente significa uma potência, seja ela ativa ou passiva, que determinada essência tem, né, para se manifestar. Então, potência no sentido de ato e potência aristotélico, né? Então, nessa visão, uma lei da natureza, ela tem um caráter descritivo também, ela descreve, mas de acordo com a essência das coisas. Então, você volta, digamos assim, para a natureza propriamente dita, a essência das coisas, você precisa de um essencialismo, e a partir desse essencialismo, uma determinada essência vai ter, né, vai possuir um determinado poder causal, e é com esse poder causal enquanto agente, por exemplo, ou alguém que recebe, algo que recebe alguma coisa, né, recebe alguma atualização de alguma potência, digamos assim, que uma lei da natureza ela é descrita. Então, nessa visão aristotélica, né, você tem então uma lei da natureza colocada, né, como uma derivação, né, de uma pressuposição metafísica acerca do mundo natural. Então, você precisa de uma filosofia da natureza subjacente para você poder entender melhor o que significa uma lei da natureza aqui, né, na visão aristotélica. E eu acho que a visão aristotélica é aquela que tem um poder de explicação muito melhor, né, do que as outras, do que a visão teológica, etc., e com muito menos suposições do que as outras. Na visão aristotélica, você supõe apenas, digamos assim, o mundo natural. Claro que tem uma metafísica subjacente, mas eu enxergo, né, como uma metafísica necessária, uma metafísica que é necessária para explicar o mundo natural e como ele se comporta como um todo, assim. Tá bom? Bom, eu não fiz uma defesa aqui nesse vídeo, né, da visão aristotélica, simplesmente elenquei as 5 visões e comuniquei que eu acho a visão aristotélica a mais adequada para explicar o que é uma lei da natureza. Agora, o fato é o seguinte, não dá para a gente ficar aceitando afirmações, proposições científicas sem nenhuma reflexão racional, né, sem nenhuma reflexão filosófica racional sobre a ciência. Então, para isso, não necessariamente você precisa ser um filósofo da ciência para fazer isso, mas ter um mínimo de exercício racional.
para se questionar o que é uma lei da natureza, por que os instrumentos que são utilizados na ciência eles são confiáveis, né? O que é uma metodologia científica, etc. Afinal de contas, a ciência ela determina muito, né, da nossa vida hoje em dia, impacta nossas vidas diariamente, seja com políticas públicas, né? Ou com a decisão do que a gente vai fazer com uma determinada enfermidade que nos assola, tá certo? Então, assim, eu vejo, né, esse vídeo aqui para você como um incentivo, um convite a você pensar um pouco mais sobre a ciência, pensar sobre não somente leis da natureza, mas sobre a ciência como um todo, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro para você, né, sobre as leis da natureza. Qualquer coisa, deixe uma pergunta aí nos comentários, ou faça algum comentário, faça o que você quiser. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!